Era uma vez um lobo. Muita gente pensa que ele é mau, que só come galinha, pato, marreco. Mas nada disso é verdade. A verdade, eu já sei, o lobo não é mau, é guará. Anda sozinho pelas montanhas do cerrado. E cada passo dele, com suas pernas longas, movimenta o mundo inteiro. Ele come as frutas, semeia sementes. Por onde passa o lobo, novas árvores vão brotando. Por onde passa o lobo, a natureza ganha novas chances de sobreviver. Pássaros encontram galhos para fazer os ninhos. Insetos encontram cantinhos para se brincar. O tamanduá tem sombra para descansar. O lobo anda sozinho, mas sem saber carrega um peso muito grande. A missão de apresentar o cerrado a quem não conhece. A resistência das matas, o vermelho do entardecer. O lobo carrega com ele. Cai na estrada, atravessa os campos, as fazendas. Às vezes chega na cidade. É que bem antes da cidade existir, o lobo já andava pelo Brasil. Bebia água limpinha do rio. Comia a fruta do lobo. Caçava a luz da lua, só bichinho do mato. Nada de 3 porquinhos nem chapeuzinho vermelho. Meu pai falou que o lobo é obstinado. Isso quer dizer que ele é insistente. Não desiste nunca, jamais. Se o lobo não desistiu de cuidar do cerrado, de fazer esse mundo melhor, por que você vai desistir? De acordo com alguns estudiosos, já ocorreram 5 grandes extinções em massa de seres vivos e, neste momento, está em curso uma 6ª extinção. A grande diferença é que, pela primeira vez, uma extinção em massa não está sendo causada por motivos naturais, mas sim pelo homem. Para falar sobre esse tema, conhecer as causas, implicações e, principalmente, o que pode ser feito para reverter esse quadro, nós vamos conversar hoje com Rogério Cunha de Paula, biólogo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes e pesquisador do Instituto Procarnívoros, responsável técnico científico pelo projeto Um Safari do Lobo-Guará, que produziu o vídeo que nós acabamos de ver, e com a advogada Patrícia Iglesias, ex-secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, advogada e vice-presidente para a região sudeste do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Bom, eu vou começar tomando um pouquinho o espaço aqui para o Rogério, porque essa coisa do lobo-guará me toca muito, eu já citei aqui no programa algumas vezes, é um trabalho maravilhoso, então eu queria que você falasse um pouco do que é o projeto Um Safari e esse trabalho que você faz com o lobo-guará, Rogério. Bom, assim, eu venho dedicando pelo menos os últimos 25 anos da minha vida para os bichos quase que integralmente. Você começou bebê, assim, praticamente? Não. Não, obrigado. Mas, e eu acho que assim, você colocou muito bem. Hoje o ser humano ele tem acelerado um pouco esse processo de extinção e acho que desde que eu era pequeno, querendo trabalhar com os bichos, desenvolvendo essa paixão pelos animais, hoje eu me coloco responsável para tentar contrapor um pouco essa situação. O lobo-guará foi o primeiro bicho que eu comecei a trabalhar depois que eu me formei, venho dedicando aí o meu trabalho nos últimos 20 anos para a espécie. E é uma espécie fantástica e a gente vê hoje essa grave situação de declínio populacional deles, em função do desenvolvimento, principalmente, né? Então, toda a degradação do cerrado, a caça, a intolerância do ser humano, né? Que aí a gente transporta depois esse fator de ameaça para a onça-pintada também.
Essas duas espécies, como grandes mamíferos da nossa fauna, eles sofrem muito, principalmente pela falta de conhecimento, pela falta de bom senso, muitas vezes, de muita gente. E a gente tem tentado, através de uma valorização, de mostrar qual o peso, a necessidade, a importância desses animais para o Brasil, para a natureza em geral, para o ser humano, né, tentar reverter um pouco esse quadro, com diversas estratégias que acho que a gente vai conversar ao longo do programa, né? Então, hoje o Projeto On Safari ele é sediado no Pantanal, que ele se pauta principalmente nessa associação de valores à onça-pintada, através de principalmente estratégias de atividades turísticas. E o trabalho com o lobo-guará, além de toda a pesquisa que a gente faz, também com a onça-pintada, mas com o lobo-guará no Cerrado, em Minas Gerais, estamos expandindo agora para algumas áreas de São Paulo, do estado de São Paulo, e com um forte componente educacional. Que a gente vê que, além dos problemas da degradação do cerrado, do ambiente, tem a questão da intolerância. Isso a gente acaba resolvendo com esse aporte educacional, mostrando essa importância, mostrando que é possível sim viver lado a lado com esses bichos. Existe, às vezes, uma caça predatória, um abate de alguns bichos por conta de alguma parte daquele animal, seja a pele, seja o óleo da baleia, seja, enfim, alguma coisa que aquele animal pode trazer. Por que o lobo-guará é abatido? Hoje em dia, muito mais por conflito, né? Então, o lobo-guará ele come galinha, eventualmente, né? No caso da onça-pintada, da onça-parda, outros predadores comem animal de criação e aí estabelece-se um conflito com o ser humano. Ele não entra na fazenda para atacar as pessoas, por exemplo, nem a onça, no caso, menos o lobo-guará. Não. Não é um animal que, Esses por animais, existir eles ali não perto, veem, é um problema. eles não veem o ser humano como parte do alimento, das presas que eles consomem, né? Então, eles entram na fazenda porque faz parte do ambiente onde eles vivem hoje em dia. Eles não estão só nas áreas naturais, nos parques, nas reservas, nas florestas, no cerrado, mas eles estão rodando em tudo. Hoje a gente tem muito mais área privada do que protegida, né? E essas áreas privadas muitas vezes são as fazendas, né? São as sedes das fazendas. Então é muito mais comum hoje em dia você ter animal chegando na porta da casa das pessoas. Sim. Então, mas o conflito é justamente essa disputa pelo recurso, né? Então, por causa da caça com os animais que eles se alimentam, por causa do desmatamento, diminuição do alimento, e muitas vezes pelo oportunismo, eles se alimentam de animais domésticos, né? E aí, em retaliação, o ser humano caça esses bichos. Ô, Patrícia, existe uma proteção? Quer dizer, a gente obviamente ouve a palavra crime ambiental, proteção ambiental, mas qual é o respaldo desta vida animal no planeta, e principalmente aqui no Brasil, na parte jurídica? Olha, eu quero primeiro fazer um complemento ao que o Rogério falou, que é a questão do cerrado, usando como exemplo o Sudeste, que é exatamente onde eu trabalho, você tem praticamente ilhas onde esses animais podem estar hoje, porque nós tivemos um processo forte de urbanização, então isso vai eliminando os habitats naturais desses animais e com certeza vai trazendo também os animais para mais perto das pessoas e esses conflitos vão se intensificando. Então, acho que esse é um fator. Claro. Nós nunca podemos falar num problema de espécies ameaçadas sem considerar as áreas protegidas também, porque os dois fatores, eles caminham juntos. Se a gente tiver uma boa política de proteção das áreas, com certeza nós vamos ter um habitat melhor para que esses animais estejam. Então, acho que esse é um ponto importante. Bem, a questão dos crimes ambientais, como você colocou, na área jurídica a gente chama de a última rácio de proteção. Então, é a ideia de trabalhar todos os sistemas para, em último caso, chegar também ao crime ambiental. E, claro, nós temos sim uma lei que é de 98, que protege os animais em extinção, que cria uma série de situações de crimes ambientais, seja do ponto de vista da fauna, da flora, de uma forma bastante ampla. Mas o nosso trabalho, me parece, tem que ser muito mais na questão da prevenção, do que chegar depois e falar, olha, tudo bem, você cometeu um crime ambiental e responsabiliza pelo crime. Claro, então, sim, talvez já
aconteceu, né? políticas públicas, elas tenham que ser mais no sentido de fazer as pessoas entenderem a importância desses animais, dessas áreas, as pessoas, a sociedade está mais próxima dessa realidade do que simplesmente trabalhar naquilo que no passado a gente chamava na área jurídica de comando e controle. Eu coloco uma regra, não cumpriu a regra, vou lá e penalizo, criminalizo. Isso é um fator que tudo bem, vai resolver ali, mas não vai trazer de volta o animal, não vai trazer de volta a área desmatada muitas vezes. Mas é compreensível que isso funcione quando a gente fala de povoados, de pessoas, de grupos pequenos. Quando a gente fala de grandes indústrias, grandes empresas, onde há um interesse econômico por trás, muitas vezes não tem muito uma margem de negociação, até porque você precisa fazer uma obra importante, aí as licenças ambientais aceita-se então de alguma forma que se mate aquele grupo, que se acabe com o habitat de um tipo de animal, e aí como é que fica essa relação? Então, na verdade não, eu acho que toda a questão dos animais em extinção ou ameaçados de extinção, assim como as áreas protegidas, são o norte para a concessão das licenças. Então, ao conceder uma licença, eu tenho que avaliar que tipo de animais tem ali, se eles precisam ser levados para uma outra região, de que forma eles vão ser levados, ou seja, quais as ações de mitigação que aquele empreendedor terá que tomar. Uma coisa super importante no licenciamento é saber que existe uma diferença entre um dano ambiental e um impacto ambiental. Então, toda vez que uma licença é concedida, ela é concedida porque se demonstrou que aquilo é impacto. Ou seja, o ambiente tem condições de absorver o impacto da atividade. Porque se for gerar um dano propriamente dito, eu não poderia conceder a licença. Só que a diferença entre um e outro é muito sutil, é muito tênue. Então, tem que tomar um cuidado enorme ao conceder uma licença e avaliar, por exemplo, ou uma espécie que estaria ameaçada, ou então uma espécie de fauna ou de flora, por exemplo, ameaçada, e de como lidar com aquela situação. O procedimento de licenciamento é algo bastante delicado, tem que ser visto do ponto de vista técnico e não jurídico, por exemplo. É técnico. Bom, a gente vai continuar a nossa conversa, eu vou fazer o primeiro intervalo e ele é tão rapidinho, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Hoje nós conversamos com o biólogo Rogério Cunha de Paula, do projeto On Safari do Lobo-Guará, e com a advogada Patrícia Iglesias, ex-secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E a gente está falando sobre a extinção e preservação de espécies. Patrícia, retomando o que você falou agora no fim do último bloco, por exemplo, a ararinha azul, extinta na natureza. Isso é um dano ou é muito mais do que isso? Então, na verdade, essa não é extinta na natureza, a gente ainda tem uma população no Brasil, no caso da arara azul de Lear, em torno de 1.200 indivíduos, pela conta do ICMBio, mas é mais ou menos por aí. E, na verdade, a gente ainda tem uma população, mas nós precisamos efetivamente... Esse número já é reduzidíssimo. Quando você fala 1.000, eu acho que é muita gente. Pois é. Quando a gente tem, por exemplo, ele fala do lobo-guará, por exemplo, que tem uma estimativa em torno de 30, 40 mil indivíduos para o Brasil inteiro, o 1.000, né, ele dá uma conotação, nossa, mas se a gente pensar em todo o território nacional, na área onde esses bichos precisam, e em termos de população efetiva, que é o quanto que se precisa, né, para que essa população continue circulando em termos de material genético, ela não se enfraqueça, isso é muito pequeno. A gente tem várias formas de calcular a viabilidade da população. Né? Então, você tem um número mínimo, que a partir desse número, abaixo desse número, a espécie ela já está em um risco muito severo. Varia de tipo de animal, de espécie para espécie ou não? Tem uma média de número assim de não, 100 mil para cada... varia bastante, porque o sistema de reprodução, né, o tipo de comportamento, quanto que esse animal se dispersa do lugar onde ele vai, a área onde ele se encontra, né, então tudo isso varia bastante. Né. Eu acho que no caso que você estava falando da ararinha, né, a ararinha, ela ali da caatinga,
que redescobriram agora um novo indivíduo e tudo mais, assim, a caça, né, a retirada desses animais para o tráfico foi aumentando tanto até chegar num ponto em que você não tinha mais o animal. Né? Então eu acho que essa remoção, você vai retirando. Então às vezes o 1000, né? Então a gente tem 1000 hoje, né? Mas o 1000 para um animal que vive 15, 20 anos, ele tem uma significância muito grande. Né? Então a população de 1000 para nós, do ser humano, que vive 70, aí, a média de 75, 80 anos, é uma coisa. Para um animal que vive 10, 15 anos, né, esse animal ele vai reproduzir, vou falar pelo lobo-guará, por exemplo, ele começa a reproduzir a partir dos 4, né, reproduz até uns 12, morre aos 15. Então, dos 4 até os 12, se ele fosse reproduzir todo ano, ele teria aí 8 anos de vida reproduzindo. Né? Então, assim, a taxa de reposição desses animais é muito lenta, o processo comportamental, tudo isso é muito lento. Se a gente tira um animal ali, ele já tem um peso muito grande. Se a gente tira 10, tem um peso grande. Né? Então, o povo que, por causa do tráfico, vai tirando esses bichos, ou o caçador que mata, o atropelamento que pega, né? Ou a falta de área naquele local, então o bicho é obrigado a sair de lá. Sim, claro. Então, tudo isso vai agregando nesses fatores de risco. Então, 1000 indivíduos, ele deixa de ser uma coisa significante, mesmo porque dentro dos 1000 não são todos eles que vão reproduzir perfeitamente. Claro, e todos os anos, né? Enfim. Agora, o que a gente estava falando, por exemplo, dessa questão do dano, né? Porque até que ponto é um dano? E a partir de um certo ponto aí... Então, eu ia usar esse exemplo da arara azul de Lear, que a Fundação Zoológico de São Paulo conseguiu, depois de 10 anos de pesquisa, reproduzir em cativeiro. E aí, qual o valor disso? O grande valor é que sempre esses animais eram levados para outros países. Então, o que se usava era um raciocínio de que não era possível reproduzir em cativeiro no Brasil e, portanto, eles acabavam indo para outros países, em especial para a Europa, para a Espanha. Blue, né? Exato. E com pesquisas desse tipo, vendo que os animais, sim, podem se reproduzir aqui no Brasil, a gente conserva esse patrimônio genético no nosso país, tendo em vista que esse animal é tipicamente da caatinga, né, da região da Bahia e por aí vai. Então, esse tipo de pesquisa me parece bem interessante para garantir esse mínimo, vamos dizer assim, do ponto de vista de depois reprodução desses animais, enfim. E tem sido um sucesso, eles têm conseguido reproduzir, são animais bastante, assim, ariscos, difícil a reprodução, tem que ter todo um ambiente adequado e hoje a gente tem no estado de São Paulo o SECFAL, que é um centro de conservação da fauna silvestre que fica em Araçoiaba da Serra, onde de fato tem ocorrido a reprodução da arara azul de Lear. É engraçado porque enquanto a Patrícia fala, eu lembro do filme, né? E o Blue sofrendo lá... Mas não é o mesmo. A arara azul de Lear não é aquela. Qual que é a arara azul de Lear? Ela é mais escura. É aquela um azul mais filme, escuro. Qual que é? Então, na verdade, fizeram uma mistura. Né? Eles fizeram uma mistura. O filme é uma bagunça. Biologicamente e ecologicamente totalmente furado. Então, pera lá, vamos começar. Você macho, que assistiu o Rio, assim como eu, não era a linha azul de Lear. Mas na prática é difícil de copular. Não, eles fizeram uma grande bagunça. O macho, Blue, ele é uma arara do Pantanal, onde inclusive a equipe na montagem passou um tempo lá olhando as araras e tal. A fêmea Jade é uma ararinha azul, a que praticamente acreditava-se até um mês atrás estava extinta na natureza e acharam um bicho novo. Então, e eles vivem no Rio, na Mata Atlântica, que nenhum dos dois é nativo da Mata Atlântica. Um é da Caatinga, outro é do Pantanal. E acham um reduto no Amazônia, né? Assim. E aí, então, eu vou trazer para isso. Quer dizer, esse filme, ele trouxe uma atenção importante para isso, para o tráfico de animais, para a ararinha, por mais bizarro que seja essa mistura. Então, eu já estou desculpada de não saber, pelo visto. Mas, assim, temos Procurando Nemo, agora tem Procurando Dory, enfim, são filmes que chamam a atenção para esses animais. É positivo, porque eu tenho lá minhas críticas. A gente vê agora, depois de Procurando Nemo e depois de Procurando Dory, muito a busca para comprar esse peixe, que passa o filme inteiro tentando se livrar de um aquário e voltar para o mar.
aí as pessoas acabam comprando esse animal. Quanto que é positivo, e aí peço para os dois fazerem a análise, mas quanto que é positivo esse tipo de filme para a causa, para a importância, e quanto que também é danoso? Bem, eu acho que é positivo por levantar a questão, mas as pessoas precisam ter um pouco mais de conscientização do que é ter esse animal, qualquer que seja ele, em cativeiro, se não é próprio do animal viver daquela forma, elas deveriam evitar. Agora, é claro que as pessoas olhando ali, bonitinho, com aquelas características do desenho, e então elas vão se interessar por ter o animal ali. Então, enfim, tem o lado positivo e tem o lado negativo. As duas coisas estão presentes. Chama atenção para a causa, mas talvez não da forma como a gente gostaria. Tinha que terminar o filme com não compre este bicho. É uma mensagem mais forte, né? Eu acho que assim, é muito do ser humano a coisa de ter perto, ter para pegar, ter para ter do lado, assim. A mensagem, eu acho que não só com relação a esses do Nemo, mas o Rio e vários outros filmes várias outras animações que estão chegando, elas têm melhorado muito essa percepção das crianças, dos jovens, com relação à fauna, com relação aos impactos da fauna. É uma forma interessante de atingir a grande massa e para os pais também, né? Com relação a tudo que a fauna vem passando nas últimas décadas. Então, acho que é extremamente positivo. E a mensagem está lá. Você mesmo colocou, a mensagem não é para botar o bicho no aquário. Né? Tudo que ele faz é querer sair do aquário. Eu acho que quem trabalha com isso é um instrumento a mais para utilizar, para mostrar, é o que a gente falou, né? A educação, ela é uma ferramenta importantíssima na conservação. E ela é muito pouco utilizada. A gente vê que ela é muito pouco utilizada. Então, quando você fala em educação ambiental, né? As pessoas já olham que esse aí é da turma que abraça a árvore, não sei o que e tal. Vamos fazer um círculo e fazer uma vivência, né? E não é por aí, né? A gente trabalha com educação nos nossos projetos com proprietário rural, com fazendeiro, né? Com peão, com criador de galinha. Então, assim, não é só criança que precisa receber essa mensagem. E a grande maioria dos trabalhos, eles são focados nas crianças. E as crianças estão recebendo a mensagem boa. Não é a criança que quer ir lá e pede para a mãe, compra um Nemo para mim. Porque você manter um aquário de água salgada e levar um peixe palhaço com uma anêmona aqui, não sei o que, não, é um super trabalho. Né? E a pessoa vai lá, não vai pedir para o pai comprar uma ararinha. Ou se pedir, o pai deveria... A consciência de pelúcia. Tem bastante, então, assim, bastante para vender disso. Agora, eu acho que assim, o que precisa mais são esses trabalhos mais fortes de educação voltado aos pais também, não só às crianças, principalmente nos centros urbanos, né? Que você não vai lá no Nordeste, na Bahia, e você tem o pescador indo pegar um peixe palhaço para vender na praia para o turista. Claro. Né? Então, isso são nos centros urbanos que acontece. É ali que a gente tem que trabalhar. Bom, quero falar muito dessa parte de educação, inclusive de como a gente pode usar, né, a natureza para educar com um turismo ambiental muito bem feito daqui a pouquinho. Porque a gente vai fazer uma pausa, não saia daí, porque não dá nem tempo de você fazer nada. Fica aí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Capital Natural e hoje nós conversamos com o biólogo Rogério Cunha de Paula, do projeto Um Safari do Lobo-Guará, e com a advogada Patrícia Iglesias, ex-secretária do Meio Ambiente de São Paulo. Nós estamos falando sobre extinção e preservação de espécies. Bom, Rogério, educação ambiental como política pública, como forma de envolver a comunidade para proteger aquela área, pode ser um caminho para a gente conseguir dar ainda muito mais fôlego para esses animais, essas espécies? Eu acho que hoje ele é um caminho, é um dos principais. Né? Sim, acho que ainda pouco utilizado essa ferramenta de forma do poder que ela tem. A Patrícia pontuou um pouco mais cedo, né, das áreas protegidas. Né? As áreas protegidas, elas são a salvaguarda das espécies do nosso patrimônio genético, né, principalmente das ameaçadas, que estão, grande maioria, em função uma descaracterização de hábitat e todos esses impactos, que nas áreas protegidas eles são bem reduzidos quando existem.
Mas a gente tem que lembrar que hoje a gente tem em torno de 20% do território brasileiro, ele está dentro de área protegida. Áreas municipais, 20% estaduais, do território brasileiro. Entre 20% e 30%. Tá. Né? O resto está na mão dos proprietários. Né? Tá Só na para mão... entender, 20% a 30% é bom? Porque É muito já pouco, é muito pouco. Muito pouco. Dava para aumentar horrores isso. Na verdade, a gente já teve situações piores, pegando aqui o estado de São Paulo, meio que já cheio. ficamos nos anos 90 em torno de 5%, por exemplo, pegando Mata Atlântica, 5%. E hoje a gente está em 22,9%. Então, com a legislação, com as ações, isso foi aumentando. Agora, tem áreas protegidas ainda com questões de expropriação, com questões fundiárias, com proprietários que ainda estão inseridos nessas áreas. Então, aí você mistura o público com o privado Entendi, também. Sim. Mas é onde eu queria chegar, né? Que eu acho que assim, não adianta a gente tem essa ferramenta das áreas protegidas, está lá, está protegido, salvo algumas exceções que a gente tem que trabalhar algumas questões internas, mas os bichos estão lá, entendeu? Fogo, tem vários problemas, mas fora tudo pode acontecer, né? Então não adianta o que ela colocou, a gente chegar com o poder da lei na mão, falar, se você fizer isso, você está preso. Porque você não vai ficar colado ali na casa dele 24 horas do dia para saber o que ele está fazendo de certo ou errado. Então, você passar os problemas que o meio ambiente sofre, que a fauna sofre, que a flora sofre, e no que ele pode ajudar para o próprio benefício, é mostrar para ele, se você desmatar aqui, aquela nascente que é de onde você tira a água, você não vai ter mais. Ou aquele corpo d'água que te abastece, irriga a sua terra para o seu plantio, você não vai ter mais daqui a alguns anos. Se você queimar sucessivamente a sua terra, né, isso vai desgastar o solo, vai alterar a propriedade do solo, você não vai ter. Então não é mostrar o que a gente acha que é certo e o que é errado, mas mostrar justamente o que ele pode ter de benefício se ele fizer de outra forma, entendeu? Então é nesse canal que a educação pode melhorar, por um lado, as qualidades ambientais, ajudar a preservar uma espécie ou outra, e do outro lado da balança, ele ter benefícios com isso. Né? Porque eles não vão, as pessoas que estão aí fora, investindo o recurso para ter um benefício na terra onde eles vivem, eles não vão proteger uma espécie ou outra porque é bonitinho, porque viram na televisão, porque o filho muitas vezes vai falar, olha, eu não quero que você casse mais, mas se ele vai ter algum benefício. Claro. E muitas vezes não estão nem aí com a lei. Né? Eu vou matar ou vou desmatar porque ninguém vai ver. Né? Então as pessoas muitas vezes correm um risco, porque se algum dia for a polícia ambiental lá, né, eles passam uma vez a cada 2 meses aqui, então eles não vão me pegar. Né? Se pegar, eu pago uma multa de tanto lá. Eu matei a onça, enterrei, quem vai saber? Exato. E acontece muito isso. Então a gente, assim, não usa tanto a lei para tentar resolver os problemas ambientais que a gente tem. Eu acho que a gente deveria usar muito mais a educação, a conversa, o convencimento, utilizando o que a pessoa tem e o que ela pode tirar de benefício ali. Muito melhor. Agora, Patrícia, e aí falando em ações públicas, digamos, do governo público, porque você acabou de deixar a secretaria, acabou assim. Acabei. Nós estamos gravando essa entrevista com 2 semanas que ela deixou a secretaria. O que você pode citar de ações interessantes que aí, por exemplo, no caso até da Mata Atlântica, a gente passou aí de 5% para 22,9%, o que tem sido feito para ajudar? Bom, eu acho que as políticas públicas são importantes, mas também aquilo que o Rogério falou do ponto de vista da educação não formal. Acho que, na verdade, é mudar a postura das pessoas. E eu vejo que as pessoas ainda são mais focadas, mesmo quando você fala em áreas protegidas, na questão da flora
muito mais do que da fauna. Mais da flora? Eu tenho essa sensação que se visualiza, olha, aquela área de preservação permanente, aquela área não pode e tal, mas não se trata tanto do tema fauna com tanta força, assim. Então, o que o Estado tem que fazer? Muito ainda. O Estado de São Paulo, por exemplo, que é um dos protagonistas da história ambiental no Brasil, é um Estado bastante ativo, não tem ainda uma política estadual de proteção da fauna silvestre, por exemplo. Então, o trabalho que estava sendo feito era justamente para a criação dessa política estadual e acredito que ele vai continuar sendo feito pelo novo secretário, porque isso dá, vamos dizer, uma sustentação importante. Então, acho que esse é um ponto. Política de educação ambiental, educação não formal, como também o Rogério falou, em relação às pessoas de uma forma geral, aqueles que têm áreas. Enquanto se olhar para meio ambiente como algo negativo, que impacta a minha atividade, que atrapalha, a gente não vai ter o que nós queremos para alcançar um ambiente verdadeiramente equilibrado. Rogério, você que está há 25 incríveis anos trabalhando aí em prol, né, de várias espécies, quando a gente fala de uma sexta extinção em massa, de como recifes podem acabar, como a água do planeta pode ficar mais quente e está ficando, e mais ácida, e matando espécies de peixes, mas também ao mesmo tempo você vê ações boas darem frutos, assim. Como é que você visualiza os próximos anos? Estamos caminhando para uma maior conscientização. Entendo que temos muito a fazer, mas dá para olhar com um pouco de ânimo para frente, não? Eu sempre olho, né? Isso é uma coisa minha. Eu sempre acredito na vitória e que a gente vai conseguir. Mas eu acredito também que a gente vai perder bastante espécie, bastante coisa pelo caminho. Isso é um fato. Assim, existem espécies que estão em situações muito críticas. Existem espécies de consumo humano, então a gente teve um problema muito sério, né, do ponto de vista político, inclusive, com relação à aprovação da lista nacional de espécies no final do ano de 2014. As avaliações foram feitas ao longo de 2013 e 2014 e demorou tanto para publicar porque a política freou a publicação, porque ia ter um monte de espécie ali que é utilizada para o consumo humano, principalmente do ambiente marinho, né, peixes, amplamente mais falando. Bom, se quiser falar as espécies, sinta-se à vontade. Eu não tenho a minha assim, de cabeça, não lembro. É muita coisa. Mas são várias espécies utilizadas e ficou nessa e acabou de ser aprovado agora, quase 2 anos depois. Então, e por conta disso, houve uma sinalização de revogarem a lista, as outras, então eles quebraram para publicar uma, né? Então foi publicada essa primeira lista no final de dezembro de 2014 e a outra seguraram para ter essas discussões muito maiores ao longo de 1 ano e meio quase. Então assim, isso tudo ele mostra que que as espécies ameaçadas ainda incomodam o lado do desenvolvimento, o lado econômico. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai perder bastante ainda, né? Falo a gente, parte do meio ambiente, quem defende, quem trabalha em favor disso. Mas eu acho que, assim, hoje a gente vê a sociedade tomando o pé da situação, participando mais na defesa do meio ambiente de forma geral, da flora, né, como a Patrícia colocou, é uma preocupação, o desmatamento. Hoje a gente vê o excelente trabalho que a SOS Mata Atlântica faz, muitas outras instituições que trabalham no Cerrado, ONGs. Tamar. Bom, o Tamar, assim, eu tive semana passada lá, assim, você vê como é crescente e eu volto. O Tamar, hoje, ele tem o sucesso que tem por causa do trabalho de educação que foi feito com os pescadores, com os caiçaras, as pessoas que moram ali na praia, que usavam os ovos para alimentação e hoje eles trabalham e geram renda para si próprio com o turismo, com produtos que são vendidos nas bases do Tamar e por aí vai. Então, assim, eu tenho muita esperança porque a gente tem
grandes exemplos de coisas boas acontecendo. Mas, assim, falo angustiado porque a gente sabe que vai perder bastante ainda. É um copo começando a ter um pouquinho de enchimento, não dá nem para falar que está meio cheio, né? Mas obrigada, porque é um trabalho de vocês, né, focados nisso, batalhando, que faz toda a diferença. E obrigada por terem vindo falar comigo. É porque o programa dessa semana fica por aqui. Eu agradeço a presença dos nossos dois convidados, o Rogério Cunha de Paula, biólogo, analista ambiental do Instituto Chico Mendes, pesquisador do Instituto Procarnívoros, responsável técnico científico pelo projeto On Safari do Lobo-Guará, e a advogada Patrícia Iglesias, ex-secretária do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, advogada e vice-presidente para a região sudeste do Instituto Direito por um Planeta Verde. E eu convido você a fazer parte da nossa rede. Entre na nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até a próxima.